obrigado. Boa noite a todos. Que a vigorosa e a suave paz que emana do divino e do celeste amigo das nossas vidas, Jesus, prossiga a acolher a todos nós. É um misto de alegria e de profunda gratidão por essa oportunidade abençoada de mais uma vez estamos reunidos através desse canal de luz que a Casa Espírita Alfredo Júlio Fernandes nos oportuna para podermos reverenciarmos e reunirmos em torno dessa verdadeira mina de luz, desse verdadeiro tesouro espiritual que é o Evangelho de Jesus, aonde cada lição, cada reflexão são profundas tesouros que embelezam e que enriquecem a nossa alma dos verdadeiros tesouros da vida, que traz a paz, a alegria, que traz o bom ânimo e a esperança indispensável para suportarmos o desafio que a escola bendita chamada Terra nos oportuna a realizar. Como o próprio Mestre nos advertia-nos que no mundo não ansiávamos tanto pela busca do tesouro da terra, que os ladrões poderiam roubar, as traças corroíam e a ferrugem come. Mas nos recomendava buscar os verdadeiros tesouros da alma, permanentes, eternos, que nada, nem o tempo possa nos tirar, porque são tesouros da alma. Então, que nesta noite de hoje possamos sair mais milionário, mais rico desse tesouro espiritual que o divino amigo Jesus nos oferta em abundância. E hoje nós escolhemos para as nossas reflexões da noite de hoje tecer alguns comentários, algumas reflexões em torno de uma grandiosa obra de luz, de autoria da querida mentora e benfeitora e psicoterapeuta do mundo espiritual, Joana de Ângeles, que através das faculdades mediúnicas, da faculdade mediúnica abençoada, do também nosso querido Divaldo Pereira Franco, na sua obra Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, aonde a querida benfeitora nos convida a fazermos uma reverência e, ao mesmo tempo, nos deixarmos penetrar pela excelência terapêutica dos ensinamentos do Evangelho e de Jesus como terapeuta profundo das nossas almas. Pela forma com que esse terapeuta incomum conseguiu devassar, penetrar as profundezas do nosso ser espiritual, que Jung, trazendo essa psicologia das profundezas, da profundidade da criatura, da consciência da criatura, da psique, da mente, que Jesus penetrando essas águas profundas, que revela mais segredos do que nós imaginamos conhecer. Penetrou com tanta sabedoria, com tanta grandeza, identificando ali no que Jung vai chamar na sua psicologia profunda do inconsciente, aonde está a coletânea de experiências
espirituais da criatura, que dentro da visão espírita são as páginas já escritas das reencarnações variadas da nossa existência. E que nesse inconsciente, ainda não conhecido, ainda não identificado, que Jung vai chamar de ego, o estado de consciência, que ainda não identificado por esse ego, é, na maioria das vezes, ainda a causa de vários conflitos da nossa existência, porque ainda não conhecemos o que ele vai chamar do self. Enquanto o ego está na superfície da consciência, que é a aparelhagem da psique analisada por Jung, o self, que ele vai chamar, o eu profundo, está nas profundezas do inconsciente, do desconhecido, quando o ego ainda não ganhou a maturidade, quando o ego ainda não conseguiu se autoconhecer-se, o ser espiritual não conseguiu se conhecer, a fazer a viagem nessas profundezas que a psicologia profunda convida a criatura a fazer. E ali o psicoterapeuta, devassando esse inconsciente, através de várias técnicas usadas na psicologia, uma delas a hipnose, identifica ali as potencialidades armazenadas da criatura e também as suas vicissitudes, as suas limitações, o que Jung vai chamar de luz, que é a potencialidade, e das sombras, que são as nossas deficiências morais, que esses dois elementos interferem nesse chamado ego, que só registra o superficial. Porque o ego é uma parte do todo, é o centro da consciência, mas não é o todo. Enquanto o self, segundo Jung, é o todo da consciência. E assim, como objetivo, fazer essa ponte desse eu profundo, desconhecido, que interfere no ego, da qual o ego não tem a consciência, porque é apenas a superficialidade da criatura humana. Porque o ego registra quem nós somos no momento, a nossa profissão, o meu nome, a minha família, algumas qualidades registradas nessa existência. Enquanto o self não se limita a esta existência, mas traz uma série de que Jung vai chamar de arquétipos, de modelos, que são as experiências trazidas de reencarnações regressas, passadas, de reencarnações de experiência que o espírito acumula, ou em estado de luz, ou em estado de sombra, segundo a sua evolução espiritual. Então, analisando a querida Joana, analisando Jesus como um terapeuta excelente, nesta obra extraordinária, lançando as luzes dessa psicologia profunda do inconsciente de Jung, de devastá-lo, para a criatura ter o autodomínio de si, do seu ego, ser dominadora e portadora do seu destino, saber se identificar-se com a sombra, ela coloca Jesus como terapeuta excelente. Porque ninguém como Jesus devassou as profundezas do nosso inconsciente e convidou a criatura a viajar para dentro de si, dessas profundezas, que Jung vai chamar de inconsciente, mas que Jesus sintetizou com toda beleza como o reino dos céus dentro de nós. Porque esse inconsciente, aonde está o ego, aonde está o self, que é o nosso todo, que é a nossa experiência total, não está por si só, não é por si só esse registro, mas é também como vai apontar Jung, como a identidade de Deus dentro de nós.
a imagem do Criador dentro de nós. O registro de Deus dentro de nós, que Jesus, já conhecendo, vai chamar de reino dos céus, nos levando a essa busca, não mais atrás de reinos externos, mas nos levando a viajar para dentro de si, a mergulhar-se dentro de nós mesmos, que é ali que nós vamos encontrar a plenitude, a paz, o estado luminoso que Jung vai nos colocar, da qual Joana nos mostra Jesus como o homem consciente integral. O homem que controla o seu inconsciente. Um homem que já não é mais inconsciente, mas um homem que já se tornou consciência plena. Dono das próprias rédeas do seu próprio destino. Desse Jesus que atinge o nível máximo de luminosidade, de luz, que se planificou-se diante do conhecimento dessas profundezas do ego. Como assim analisa a psicologia profunda, analisando um Jesus íntegro, um Jesus consciente de si, um Jesus sem sombras, um homem integral pela sua capacidade inigualável de perfeição, conhecida pelo homem na terra, a tal ponto que o codificador vai colocá-lo como modelo e guia para a humanidade. Um modelo, um arquétipo de Jung, um modelo a ser seguido, um modelo que não é para ser tão somente imitado de forma muito superficial, mas um Jesus que paulatinamente vai tomando conta das nossas paisagens mentais, que vai tomando conta dos nossos sentimentos através das suas lições, que são verdadeiros ensinamento que nos faz mergulhar para dentro de nós, desse inconsciente, dessa profundeza que Jung vai chamar de self, da qual o ego ainda não se identifica, como ele mesmo vai dizer, que enquanto não tomarmos consciência, nós vamos ser dirigidos pelo inconsciente e vamos chamar isso de destino. Porque vamos passando ao sabor dessa sombra que nos toma conta e não é acolhida, não é reconhecida. Porque só podemos dominar aquilo que já conhecemos, aquilo que identificamos dentro de nós como sombra ou como luz, e aquilo que precisa ser retificado e aquilo que necessita continuar se evoluindo. E foram vários ensinamentos de Jesus, em identificação com a psicologia profunda, antecipando-a, levando a criatura para dentro de si. Quando ele nos convidava a voltar para dentro, assim nos orientando que o homem bom tira o bom tesouro das coisas do seu coração, que o homem mau tira as coisas ruins do mau tesouro do seu coração. Porque não é o que entra na outra hora, não é o que entra na boca do homem que o faz impuro, mas é o que sai do coração, é o que sai da boca do homem, porque é o que sai da boca, o que está cheio o coração, dizia-nos Jesus. O inconsciente dominado, o self dominado ainda pela sombra, interferindo no nosso comportamento, que o ego, vai dizer Joana de Ângeles, e muitas das vezes mascara, na hipocrisia, ou na mais total ignorância, e nós vai acreditando com o que nos acontece como uma lei de ação e reação na nossa vida, como um acaso.
como uma sorte, mas nada mais é do que esse ser, essa essência espiritual ainda não crescida, ainda não evoluída para a luz, ainda não desperta, porque o self quer fazer esse parto dentro do ego para nascer a luz, como vai nos dizer Sócrates, que ele se comparava como a sua mãe, que era parteira, e ele se dizia que dava o parto da luz, porque através da sua pedagogia da maêutica, fazendo com que os seus educando voltasse para dentro do conhecer-se a si mesmo, do se descobrisse as suas potencialidades, a sua luz, a sua sombra de Jung, ou do seu joio e do trigo, como já nos dizia Jesus, da treva e da luz, ele fazia a criatura da luz, do conhecimento. De exteriorizar-se a sua luminosidade, o seu ponto de crescimento espiritual, da qual todos nós estamos convidados por Jesus, e os benfeitores vão nos falar do estado de perfectibilidade que todos nós estamos condenados. Então, esse autoconhecimento de si, esse mergulhar profundamente para dentro, para adquirirmos a paz, como vai dizer também Jung, dentro da sua psicologia profunda, porque depois de analisar esse consciente, ele vai notando que o quanto a sombra não acolhida interfere nos conflitos psicológicos, comportamentais e emocionais das doenças psiquiátricas, psicológicas da criatura. Porque ela passa a ser regida e direcionada por esse inconsciente, da qual o ego não tem conhecimento. Então, Jesus nos fazia voltar para dentro, a cuidar-se desse tesouro, que é o que nós temos dentro de nós que produzimos para fora. Que Jung vai ter a oportunidade de dizer dentro da sua psicologia e da qual nós confirmamos dentro da terapêutica do mestre de Nazaré, que vai dizer Jung, que para evoluirmos, para crescermos, iluminarmos-nos, não basta imaginarmos foco de luz. É necessário a criatura identificar a sua sombra. Porque é só se identificando, é só através do ego, que é esse ser da superfície da consciência, que quer despertar para os chamados do self, desse interior que está nas profundezas do inconsciente, para se tomar consciência e sermos criaturas consciência do nosso destino, e não mais sermos regidos pelo inconsciente e chamarmos isso de destino, como vai nos chamar Jung. Que maravilha identificarmos que já 2000 anos atrás Jesus já nos falava isso, dessa excelência com que ele mergulhava, com que ele lidava com a sombra das criaturas. Esse terapeuta de homens e de almas, que não trazia sombra perturbadora nenhuma, que era o estado máximo de luminosidade, daquele que atingiu o ponto máximo de luminosidade na psicologia profunda, porque é o ser mais perfeito, como Kardec vai nos trazer através dos espíritos, que pisou a terra para nos servir de arquétipo, para nos servir de modelo, para caminharmos. Porque, como vai nos dizer a doutora Hannah Rolfe, a grande psicanalista do século XXI, vai nos trazermos que não eram tão somente as palavras de Jesus que convenciam, mas era a excelência das suas atitudes. E ele fazia da sua vida a sua própria terapêutica. E aí é o diferencial de Jesus seu, como diz a própria doutora Hannah Wolff,
eu não me engano, o maior psicoterapeuta que a humanidade se tem notícia. Porque não, era um homem integral. Vivia o que ensinava. Estar com Jesus era travar contato com a própria luz. Era reconhecer dentro de si a própria sombra, que é o próprio momento de estar, receber uma cura de Jesus, receber uma lição de Jesus. Era direta ou indiretamente um convite a abandonarmos a sombra, a vencermos e a iluminando-a, como vai dizer Joana de Ângeles, que todas, nessa própria obra, logo nos primeiros capítulos, ela vai dizer que todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus são voltados para a evolução do céu, para o crescimento do ser integral, do eu completo, e para iluminação, vai dizer Joana, e para iluminação e libertação da sombra. E nós lembramos novamente de Jung, que é necessário conhecer a sombra para atingir o estado luminoso. Porque sem conhecermos, sem identificarmos o joio dentro de nós, sem sabermos separarmos o joio do trigo, a luz da treva, como disse Jesus, nós não conseguimos alçar esse voo para a consciência plena, para a integridade da criatura humana, da qual Jesus é o modelo, é o arquétipo para todos nós, trazido e oferecido pela psicologia espírita, e que ninguém como ele penetrava esse inconsciente profundo, essas profundezas da criatura humana, que é também, como disse Jung, o ponto de Deus, o registro de Deus dentro de nós, que lá na Gênese vai nos dizermos, na Gênese bíblica, vai nos dizermos que nós somos a imagem, a semelhança de Deus. E que no livro dos Espíritos, que somos criaturas criadas para o bem, para o amor, porque nós trazemos essa centelha divina dentro de nós e não existe um espírito sequer na face da terra que fora criado para ser mal ou permanecer na sombra por todo o tempo. É esta luz, o self é esse Deus interno dentro de nós, é essa conexão com o Criador, com o divino dentro de nós, que Jesus chamou de reino dos céus, que ele veio desenvolver dentro de nós como uma semente, que ele vai estar como uma semente de grão de mostarda, que está dentro da criatura humana. E Jung se refere ao self como uma semente que deve ser desenvolvida. E Joana acrescenta, já na nossa fala aqui, citada atrás, que os ensinamentos de Jesus veio fazer evoluir o céu, o eu completo, querendo se tornar pleno, querendo se tornar conhecido pelo nosso ego, que é a supercelidade do organismo mental, psíquico. Então é esta viagem interior que a querida Joana nos convida a fazer nesta obra extraordinária, mostrando Jesus como terapeuta incomum, mostrando que já há anos atrás Jesus já nos apresentava essa terapêutica do autoconhecimento, da identificação da sombra, quando ele dizia para nós que os olhos são a candeia da alma. Que os olhos são a candeia da alma, são os olhos da alma. Que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo estará em luz. Mas se os nossos olhos forem treva e escuridão, todo o nosso corpo também estará em treva, estará em sombras. Porque a criatura é o que ela exterioriza. E ela só consegue ver o que há no seu interno. Porque Jesus aqui não está se referenciando
a vista física. Jesus está falando da psique, da mente, como nós vamos ver lá em Emmanuel, através de Chico, na obra Indulgência, no capítulo Ver. Que as faculdades de enxergar, de ver, não se restringe às vistas fisiológicas, mas são propriedades complexas, amplas do campo mental, da mente, da alma, da psique, do self. E nós só vemos o que temos dentro de nós. E Jesus, conhecendo os conflitos entre ego e self, entre o consciente e o consciente, entre o desconhecido, porque Jung está falando nada mais, nada menos do desconhecido de nós mesmos, do que é desconhecido de nós mesmos, que nós ainda não nos conhecemos. E que a maioria desses conflitos psicológicos analisados por ele tinha origem na camuflagem que o ego não queria identificar, no self, que é a coletânea das nossas experiências positivas e negativas da nossa vida. Toda, desde a época da criação, desde os primórdios, como vai dizer Joana, o self traz o registro como um pendrive da alma, nos gritando para nós quem nós somos. E quantas vezes Jesus, se referindo a esses olhos que são a candeia da alma, nos mostrava a olhar pelo interior quando ele vai lidar. Como também trabalha Joana, essa passagem da mulher adúltera, Jesus identifica ali a sombra dos julgadores que atacava aquela mulher caída em adultério. Aquela mulher mergulhada na sombra, que passava agora pelo conflito da culpa. E era necessária a intercessão psicoterapêutica de quem tinha moral, de quem não estava ali para fazer nenhum julgamento e como não tinha sombra, não identificada pelo seu ego, não projetava sombra em ninguém. Então Jesus acolhe a mulher, mas ao mesmo tempo faz uma psicoterapia de grupo, convidando aqueles fariseus e aqueles escribas que são o símbolo da hipocrisia da criatura humana. Jesus vai lhes fazer viajar para esse inconsciente para identificar dentro do self a sua sombra, que o ego nega, e que eles, com raiva do ego, projetam na mulher conflitos que estão dentro dele. Porque, como vai nos dizer Joana, que todo julgador pertinaz, arbitrário, violento, cruel, sem piedade, ele projeta no outro a sua imagem. E Jesus sabia das misérias humanas de todos nós. É o psicoterapeuta por excelência. Penetrava o inconsciente daquela multidão doente. E ia, segundo Amélia Rodrigues, escrevendo alguns dizeres. Adúlteros, ladrões. E sem falar nada numa terapêutica, para que eles pudessem ler o que estava sendo escrito, e como o psicoterapeuta e mestre que quer fixar o ensinamento na psique, na mente, na alma das criaturas, ele dizia da seguinte forma: aquele que ativer sem pecado, atire a primeira pedra. E não ficou um sequer para tirar a pedra. Porque é sempre assim. A criatura agora se identificando, a multidão agora se identificando com a sua sombra, que eles negavam através do seu ego. E projetando naquela mulher, muitos deles tinham vícios piores do que aquela mulher, que errou o alvo, que, como diz, que pecou, que caiu em pecado e a tentação, que errou o alvo, traduzido do grego pecado, é errar o alvo.
que é completamente natural para todos nós no nosso processo evolutivo, do nosso processo de crescimento, no nosso processo de aprendizado espiritual. Atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. E de uma outra oportunidade, Jesus, antecedendo a psicologia profunda nas teorias das projeções psicológicas, da sombra, Jesus vai dizer: ó hipócritas, por que preocupais com o cisco no olho do teu irmão, enquanto tem a trave no teu olho? Como queres tirar um cisco do olho do teu irmão, enquanto tem uma trave dos vossos olhos? Hipócritas, tirai primeiro a trave dos vossos olhos, e depois tirai o cisco dos olhos dos vossos irmãos. E os benfeitores, trabalhando essa questão lá no Evangelho de Jesus, de forma terapêutica, vai falar que uma das maiores insensatez da criatura humana é ver o ego nos outros e não identificar os que há em si. E toda vez que aquilo que, como vai dizer Jung, que nos incomoda em demasia, que nos desequilibra no outro, está falando de nós. Porque é um ditado que diz: bateu, doeu, leva que é seu. É a projeção da sombra no outro, ainda não identificada dentro de nós. Que nós, com raiva, como vai nos dizer Joana, com raiva daquilo que ainda não somos, projetamos na máscara e apedrejamos psiquicamente os outros, condenando-as. Então Jesus pergunta para a mulher adúltera: onde estão teus acusadores? Foram embora. Alguém te condenou? Indaga o terapeuta de alma, sondando o inconsciente daquela mulher em conflito, querendo libertar-se da culpa, porque a culpabilidade não nos leva a lugar nenhum, não faz nos recuperarmos do erro e nem avançarmos para frente, para crescermos no rumo ao luminoso. Mas Jesus a responsabiliza: mulher, ninguém te condenou, eu tampouco te condeno. É o terapeuta amoroso, que não tem julgamentos, que ampara-se na terapêutica incomum do amor, como vai dizer Jung no seu análise, para que as terapêuticas não se apoiassem tão somente em técnicas ou em palavras, porque ele dizia: domine todas as teorias, domine todas as práticas, todas as técnicas, mas ao lidar com uma alma, seja apenas outra alma. E ali era o encontro de alma para alma. Era o Jesus, irmão daquela mulher em Deus. E aquela mulher vendo o reflexo da luz do amor, do self no estado luminoso, de planificação, com o ego, com a consciência de si, seguro de si. Eu também não te condeno. Mas Jesus orientava, porque a sua terapêutica é a terapêutica da prevenção. Mas vá, movimente, caminhe, não pare porque errou. Recupere-se no bem, mas não tornes a pecar, para que o pior não te aconteça. Para que algo pior não te aconteça. Porque nós somos a colheita daquilo que produzimos. E os nossos sofrimentos e conflitos não são frutos da criação do Criador, do divino, mas são frutos da nossa ignorância, do nosso equívoco. E eis a dor como a advertência, como a mestra, que para espíritos ainda imperfeitos, ainda imaturos, como a maioria dos espíritos ainda na Terra, em relação à superioridade moral,
A dor ainda tem um recurso pedagógico para todos nós, de não nos deixarmos desviarmos do caminho do bem, de nos alertarmos do excesso, de nos fazermos a identificar com a sombra, que são o joio, que são as trevas, enquanto Jesus nos convida para o estado luminoso, para o estado da luz. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro do teu coração. O homem mau tira as coisas más do tesouro do teu coração. Nós só damos o que temos. E o que projetamos no outro, na maioria das vezes, são as nossas frustrações, a nossa sombra não identificada, a raiva daquilo que não conseguimos ainda libertar. E é necessário conhecer-se a sombra. É necessário fazer essa viagem interior que a doutrina espírita, como psicoterapêutica de Jesus, trazendo os seus ensinamentos sem os dogmas castradores, sem o fanatismo religioso, trazendo esse Jesus médico, psicoterapeuta de homens e de almas, que não veio ao mundo para o são, mas sim para os doentes, para nos convidarmos para esse voo para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, para identificarmos com a nossa sombra e a trabalhar para a plenitude, para vencermos essas ainda deficiências da nossa alma, da qual esse conflito nós vamos notar no processo, de forma muito explícita, no processo no estado luminoso de Paulo de Tarso. Do estado luminoso de Paulo. Quando ele teve a oportunidade de dizer-se, de identificar-se com a sua sombra, de identificar-se com o seu self, e com a meta da qual ele queria atingir de luminosidade, de seguir Jesus, ele teve a oportunidade de nos dizer-nos: não consigo entender o que faço, porque o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu ainda faço. A dificuldade, a luta desse parto doloroso que o self quer se identificar-se com o ego, para que não tornamos criaturas inconscientes, para que tomamos, como diz Jung, criaturas conscientes e não sermos regidos pelo destino, mas pela nossa vontade, o patrimônio espiritual de todos nós. Meus irmãos, me desculpe um pouco no começo, o avião está um pouco turbulento quanto a essas questões psicológicas, que seria importante trazermos aqui à tona, porque é de propósito que a querida mentora Joana de Ângeles vai nos trazer a terapêutica de Jesus à luz da psicologia moderna, da psicologia profunda, mostrando a grandiosidade e a excelência da terapêutica de Jesus, da qual nós vamos encontrar desde a primeira página, em todas as vírgulas, ponto até o último item do Evangelho de Jesus, lições de rara beleza, que nos convida-nos a penetrarmos para dentro de nós. Porque cada parábola que Jesus falava, cada alegoria que Jesus propositadamente colocava, cada bem-aventurança, cada pregação que Jesus falava, até mesmo cada pensamento que se irradiava de Jesus, e até mesmo que Jesus não fez em determinados momentos, como resposta diante da situação, até mesmo o seu silêncio.
grita-nos na nossa psique, no nosso organismo mental. Porque são profundas histórias que falam de nós mesmos, que fala da nossa história de crescimento e de ascensão espiritual, de luta, como Paulo de Tarso vai dizer, entre a luz e a treva, da sombra e da luz, da claridade, do joio e do trigo, do mal e do bem, nesse processo de ascensão espiritual de todos nós para Deus. Se fôssemos analisarmos uma a uma, quanta maravilha vamos encontrar na parábola do filho pródigo que se perde dentro de si, que perde a conexão com a divindade. E é necessário passar por um processo de dor, de despertamento, para que o ego tome-se as rédeas do seu caminho, e ele não passa a ser mais regido por sombras, para encontrar com o Pai, para se reconectar-se com o Criador. Quantos ensinamentos dentro da simbologia, como Jung coloca a psicologia, a sua psicologia profunda dentro dos símbolos. Jesus também já falava em símbolos psicológicos para todos nós, símbolos que são verdadeiros comportamentos de luz, que são cartas de alforrias para o espírito escravizado a um self doente, a um ego, me desculpe, a um ego ainda doente, necessitado de se restabelecer-se com o self, com o eu, quando o self, o eu profundo, o eu completo, as experiências, com o ego, a superfície. Então, meus irmãos, Jesus de Nazaré, como vai nos dizer Joana, é o terapeuta, junto com o teu evangelho, a terapêutica de emergência para esses dias graves de crise moral. Para nos tornarmos criaturas conscientes de nós mesmos. De não sermos vidas vazias. De nos preenchermos da lição de Jesus. Porque Jesus quer a todo tempo preenchermos esse inconsciente que reflete a divindade, como diz Jung, dentro de nós. Preencher de luz para fazer desenvolver, como vai nos dizer Joana. Não era à toa que ele dizia ser o pão da vida. Não era à toa que Jesus dizia ser a água da vida, ter a água da vida. Não era em vão que Jesus dizia ser a luz do mundo, porque ele quer ser introjetado em ensinamento e em vida dentro de nós. Porque, como diz a doutora Hannah Rolf, Jesus é o terapeuta por excelência e fez da sua vida a sua terapêutica. Muita paz e que Jesus ilumine a todos. Me desculpe a nossa limitação, porque não somos terapeutas e não temos conhecimento aprofundado, mas é uma análise de que a terapêutica de Jesus é a terapêutica de excelência e de urgência para todos nós. Muita luz e gratidão no coração de todos. Um grande abraço. Muito obrigado, Haroldo. Quem vai fazer a prece, pessoal? Pede para o Haroldo fazer a prece, Adriano. Você faz a prece final para nós, então, Haroldo? Opa, faço sim, meu irmão. Mestre Jesus, médico e terapeuta incomum das nossas vidas. Tu que conhece o mais íntimo das nossas almas. Vem ter conosco, Jesus. Nos ajude
a conectarmos com a divindade que há dentro de nós, da qual as nossas almas se transformam em verdadeiros templos, para onde o divino, o belo, dirija-nos a nossa caminhada. Mestre Jesus, que a tua luz ilumine todo o nosso lar. Abençoe todos os nossos entes queridos. Ilumine também aqueles que dizem ser os nossos desafetos desta vida ou de outras existências. Plenifique-nos no teu amor e seja esse hóspede de todos os dias dentro de nós e dentro da nossa casa, transmitindo-nos o teu amor e teu caminho, porque contigo não cairemos em trevas, porque tu é luz em abundância. Que assim seja. Novamente, ó, Haroldo, muito obrigado. Fantástica a palestra, a percepção, né, dessa autoterapia, ela é essencial para esse momento, né? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Haroldo. Uma boa noite para você. Foi muito bom a gente te ver aqui novamente em nossa casa. E esperamos contar com você outras vezes, tá? Vai com Deus. Que Deus continue te abençoando, meu amigo. Fique em Obrigado. paz. Gratidão é sempre nossa, tá? Pessoal, aí os presentes, está na hora de falar com o Haroldo, hein? Obrigado, Haroldo. Parabéns, excelente tema. Como sempre, uma excelente apresentação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fica aí, pessoal. Quem quiser falar, é o momento. Oi, Haroldo. Tudo Parabéns, jóia? Haroldo. Como sempre, de maneira maravilhosa, principalmente quando você fala de Jesus, porque ele é especial mesmo, nosso mestre, né? Maravilhoso. Obrigada. Agradeço a gratidão aí. Mais alguém quer falar com o Haroldo? Dá boa noite a todos. Adriano, acho que você pode fechar a sala. Tá? Eu Tá tudo queria, bom? eu Ah, queria, eu queria fazer um convite para todos, se me fosse permitido, que no pode falar. domingo, pode falar. Então, fica aí o convite para todos. Depois eu vou mandar o cartaz, o link, tá? Através do WhatsApp aí. No domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos estar recebendo na página do Centro Espírita Irmã Cárita o nosso amigo e companheiro Rafael Lavarini, tá? Que vai estar falando para nós às 10 horas da manhã do legado de Paulo de Tarso para o cristianismo e para o espiritismo, tá? O Lavarini, que tem estudado muito a vida e obra desse apóstolo, tá? E ele se dedica muito tempo de pesquisa a estudá-lo, os seus feitos e a sua relação com o cristianismo e com o espiritismo. Então, foi de muita carinho com que ele nos atendeu
Então, fica o convite para todos. Quem quiser nos prestigiar aí, vai ser uma honra para nós, tá? É uma gratidão. Domingo às 10 horas, tá? Eu vou mandar o cartaz aí para vocês. Obrigado, viu? Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. O Obrigada. Adriano, o Adriano já saiu da sala, então, nesse momento, quem está de anfitrião é a Maria Inês. Ah, é? Que bom. É porque cada um que vai saindo, o anfitrião vai caindo para outro, sabe? Gente, uai, mas será que eu vou... Como que é que eu vou fazer, então? Se você clica em cima de sair, aí abre para você a opção de fechar a sala ou sair. Mas Então aí, já pode clica em fazer? sair. Pode. Boa Tá noite bom. a todos, Deus abençoe. Clica em cima de sair, aí vai aparecer a oportunidade para você fechar a sala.